Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das técnicas de gestão de sala de aula. O que é uma gestão de sala de aula, né? Às vezes a gente pensa no questionamento da palavra, né? Gestão de sala de aula é gerir a nossa aula ali, os momentos, as atividades, até a organização da aula, a metodologia aplicada durante a aula, é tudo voltado para a gestão de sala de aula mesmo. Aqui nós temos os combinados das câmeras, das atividades. Sempre que puderem, estamos aqui para esclarecer as dúvidas, um contribuindo com o outro. Boa noite, Lucléia, seja bem-vinda. Boa noite, Hilda, seja bem-vinda. Muito boa noite, Liliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, morta de cansaço, que o dia hoje foi trash, o trânsito estava horrível, eu Que trabalho bem puxado. distante. O pessoal fala que aqui é área rural, sabe? Então você pega o trânsito, pega o BR, olha, tem dia que é o caos, mas está tudo bem, graças a Deus. Não, isso que bom que estamos, já está em casa, né? Eu isso é o Já, que vale. graças a Deus, isso que é importante, né? Estamos em É casa. verdade. Boa noite, pessoal que chegou. Então, pessoal, hoje nós vamos falar ali um pouquinho das técnicas de gestão de sala de aula. O que é a gestão de sala de aula? Que é nós gerirmos esse espaço ali durante o momento da nossa aula, as atividades, o tempo. É uma gestão voltada para nossa aula mesmo. Parte da técnica, parte da atividade, parte da organização dos alunos. Então, algo que está voltado a toda a organização ali da minha aula. Aqui nós temos os combinados da câmera. Ele tem uma citação ali do Silva, eu olho o outro me olha. Então, ele está destacando bastante ali para nós a participação com a câmera aberta, conforme previsto no manual do cursista. Ele está atrelado também à presença de vocês. O nosso encontro de hoje é o encontro 7, reunião 7. Nós temos aqui as técnicas de gestão de sala de aula. Como é um tema um tanto quanto longo, né? Ele está dividido em 2 reuniões. Então, são 2 reuniões para nós debatermos sobre técnicas de gestão de sala de aula. Então, essa vai ser muito proveitosa para nós trocarmos ideias, irmos acrescentando também ideias ali no que os colegas trazem. A nossa agenda de hoje, ela está ali com a jornada, objetivos e acolhimento 10 minutos, para início de conversa de 5 minutinhos. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, Thiago. Temos os Olá, boa tópicos noite. importantes, 20 minutinhos. Temos um em ação, 25 minutinhos. Uma socialização ali de 15 minutinhos e um para concluir e saiba mais, que nós sempre trazemos ali uma cerejinha do bolo, sempre algo a contribuir ali no material nosso. Então, os nossos objetivos de hoje. Nós já falamos um pouquinho nos encontros anteriores sobre a aprendizagem de jovens e adultos, as especificidades dessa aprendizagem. Nós falamos um pouquinho das metodologias ativas também e o atendimento educacional especializado nos encontros anteriores. Fizemos essas reflexões voltadas para a nossa realidade em sala de aula da EJA. Mas como que nós vamos otimizar as ações e conhecimentos para atingir os objetivos da nossa aula? Então, como que nós vamos organizar todos
essas metodologias, todo esse conhecimento sobre as especificidades da minha turma. Como que nós vamos ali fazer essa organização? Através da gestão de sala de aula, né? Então, hoje nós vamos conhecer algumas técnicas dessa gestão e vamos refletir como que elas podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na EJA, sempre considerando cada contexto e a sua especificidade. Então, cada sala tem uma realidade. Às vezes eu dou aula no segundo semestre da EJA, e eu tenho outro também, segundo semestre na EJA, e a turma é diferente. A técnica que eu aplico aqui, ela não é satisfatória lá na outra turma. Então, nós vamos ver aqui cada contexto, cada especificidade, como estar ali pensando nessa individualidade que a nosso EJA tem ali. Que nós temos uma reflexão inicial aqui do nosso querido Karnal, para lembrarmos um pouquinho ali da postura do professor em sala de aula. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante, a ordem pode ser construtiva, constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função. Porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando. E tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor, ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil. O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto, e é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova, e este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia, fazer as coisas com muita dedicação, e a aula é seu instrumento universal de transformação de uma sociedade.
Sou Leandro Carnal, sou professor. Você que é professor, vista essa camisa. O Leandro Carnal nos traz uma reflexão ali bem profunda sobre ser professor, né? Precisamos fazer adaptações, sempre estar voltando a atenção para os nossos alunos difíceis. Hilda, você entrou novamente com o seu e-mail particular? Ele não deu certo de entrar com @escola? Vou tentar, professora. Eu sou meio analfabeta digital. Estou aprendendo. Não, tá claro. É Vou que tentar. eu só peço por causa do relatório, que ele puxa pelo @escola. Tá certo. Eu vou tentar conseguir aqui. Senão não tinha problema. Mas o relatório ele puxa pelo @escola e sempre tem que estar logado com @escola. E às vezes a gente usa o meu aparelho com 2 e-mails, né? E acontece essa questão da gente logar e ir direto o e-mail pessoal, né? Que é o que a gente mais usa, né? Mas enfim, essa questão ali que o Cortella, o Karnal nos traz, né? Ele fala ali, nem até a Adriana colocou aqui para nós em reflexão, que sempre precisamos nos reinventar, que ele cita ali no vídeo. E é verdade, o professor ele está reinventando, às vezes ele chega com uma aula pronta em sala de aula e na hora de aplicar aquela aula não dá certo, ele tem que mudar, fazer uma mudança ali meio rápido, momentâneo e adaptar no ritmo da turma. E ele fala também do caos, né? O caos produtivo, que às vezes a turma está agitada, está com muita movimentação ali, uns pegando material, outros fazendo grupos. E esse é o nosso caos produtivo quando estamos criando em sala de aula. Boa noite, pessoal que chegou. Boa noite, Pedro. Sejam bem-vindos. Boa noite, professora. Desculpe o atraso, o computador não queria trabalhar. Tranquilo, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, essa questão ali que o Karnal nos fala, ela é a nossa realidade. Como ele cita, né, não existem médicos sem os pacientes, né, não existem professores sem os nossos alunos. E é o nosso aluno difícil que precisa da gente. Ele traz até aquela reflexão do aluno que temos os alunos que são autodidatas, que vão procurar, buscar sozinhos o conhecimento, mas nós temos ali como nosso foco principal aqueles alunos difíceis que vão ali ser ali o nosso foco, né? Buscar totalmente a nossa atenção e ser também, às vezes, o motivo da nossa troca de metodologias, troca de técnicas em sala de aula. Às vezes você prepara uma aula, eles estão muito agitados, aqueles alunos difíceis estão mais agitados ainda, e vem aquela troca repentina, né, de técnica, e isso é a nossa realidade em sala. Pedro, gostaria de contribuir, Pedro? Professora, no início de carreira, a gente passa tanta dificuldade para atender o aluno, né? E assim, eu estou quase 20 anos nessa área e parece que passou tão rápido. E hoje a gente vê assim o quão é fácil a gente poder dar aula, né? Você pegar de um assunto do meio deles ali, você já começa e consegue cativar a atenção, principalmente na EJA, né? Quando você pega um adulto ali, a história de vida dele já dá várias aulas, né? E o conteúdo, a gente já tem assim, mais ou menos domínio do conteúdo, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né? Eu vejo, às vezes, o professor falando assim, eu não tenho material para aquele aluno, tem um aluno a mais e eu não tenho material. Eu falo, meu Deus do céu, será que precisa de material? Porque quando eu fiz o meu estágio, eu já era adulto, né? Já era formado, tudo. E a minha professora, ela é anti-livro didático. Então, ela deu, nós éramos em 8 estagiários dela,
ela deu o mesmo exemplar de jornal para nós ir para a sala de aula. Pensa no sufoco. Quando nós passamos para ela dificuldade, ela falou: não, o livro didático ele é só uma muleta que você tem. Você precisa ter conhecimento. E assim, hoje eu vejo o quanto foi bom aquilo, porque você, com uma frase, com o alfabeto, você já dá uma excelente aula, né? E é gratificante você ver depois de um certo tempo, porque para mim, eu vejo assim, hoje com essa turma que eu tenho, eu praticamente no início do ano estava profetizando eles. Vocês vão estar lendo, vocês vão estar escrevendo. E isso só depende de vocês. Eles ficaram abismados. Não, professor, como depende? Sim, eu preciso que você queira. Se você quiser, pronto, já vai dar certo. E hoje eles estão agradecendo, mas a gente não fez nada, só direcionou, né? Para eles é tão grande isso que a gente está fazendo com eles. Olha, está muito bom, graças a Deus. Eu digo, a docência, né, em si, né, Pedro? Às vezes a gente pega, que nem você citou, às vezes uma frase já dá uma aula, né? Às vezes nós trazemos ali, se torna tão simples com a nossa vivência em sala de aula, a questão de lecionar, né? E às vezes você pensa que você não está atingindo aquele aluno difícil, mas na verdade você está fazendo a diferença na vida dele. Às vezes chega o professor, eu não consigo dar aula para ele porque ele não para quieto, ele não quer fazer, ele não senta no lugar, mas você indo atrás, você insistindo para ele fazer, você já está fazendo a diferença na vida dele. Às vezes passa uns 3, 4 anos, você encontra ele na rua, ele se lembra de você. Ele lembra do seu nome, da tua disciplina. Daí ele te pergunta, nossa, como era boa as tuas aulas. Você diz, ué, mas você nem parava quieto na aula. E ele lembra e ele gostava. Então é sinal que bem, deu certo, né, Pedro? bem isso aí, professor. É sinal que ali ia dar certo. Sim, Hilda, agora deu certo. Então, aqui o Karnal ele nos traz questionamentos ali. Quais técnicas que vocês já utilizaram para fazer a gestão da sala de aula, gerir a aula, organizar? E entre os momentos de ordem e de o caos produtivo é aquela bagunça, né? Que eles saem para buscar material, chegam com o material, às vezes não é aquele material, eles têm que sair novamente. Dentre esses momentos, em sala de aula, como que vocês geriram? Como que vocês acharam a solução? Quem que gostaria de comentar um pouquinho sobre esse caos produtivo que nós temos, que o Karnal fala ali? Alguém gostaria de comentar? Olha, professora, eu acho que, assim, para a gente ter um bom convívio com os alunos, mesmo esses que, né, que dão trabalho, né, que são meio arteiros, meio, né, assim, sem educação, assim, tal, acho que a gente tem que tentar cativar esses alunos. Porque quando nós cativamos eles, a gente dá afeto, parece que vai diminuindo esse trabalho. Parece que as coisas vão começando a se assentar, as coisas vão voltando para o lugar. Né? Então eu vejo desta forma, né? A gente tenta conversar com jeito, né? Para não precisar chamar a atenção dele de uma forma muito brusca, porque se a gente, dependendo da turma, depende do aluno, se a gente começa a bater de frente, a coisa só piora, né? Ela não tende a melhorar. A gente tenta primeiro pelo afeto e depois é igual uma corda, né? Você puxa um pouquinho e devolve para ele, puxa um pouquinho e devolve. Eu acho, assim, na minha opinião, que tem que ser um pouco assim dessa forma. Mas é verdade, né, Nicole? Você trouxe a palavra-chave, né? Cativar, encantar, né, eles. Então, quando nós cativamos eles, nós conseguimos engajar eles para sala, para nossa matéria, para o nosso conteúdo. Eles se tornam participativos, eles vêm já no corredor e te encontram. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer? Ou, às vezes você nem tem aula com eles naquele dia. E eles já te encontram e já perguntam o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer.
E esse encantar, né? Esse cativar que você citou. Eu vi que o Pedro ergueu a mão, gostaria de contribuir mais uma vez, Pedro? Prof, ô Nicole, é tão verdade isso que cá entre nós aqui, quando a gente tem aquele aluno capetinha, aquele satanazinho dentro da sala que não para quieto, né? Aqui nós estamos entre profissionais, podemos falar, né? Então, e você pega aquele aluno e pega ele como seu ajudante. Meu Deus do céu, como ver a transformação? Então, Exatamente. eu que trabalhei bastante com educação especial, o que, que eu vejo nessa situação? É aquele aluno que aquela aula não tem sentido nenhum para ele. Então, nada está chamando a atenção dele. Quem é que vai querer, eu que sou de língua portuguesa, quem que vai querer, lá, 10, 12 anos, querer saber de oração subordinada, oração coordenada? Para que serve isso? Né? E aí você está ali tentando e o bichinho está lá e correndo para cá e você não consegue fazer ele parar. E você pega ele para ser seu ajudante. Ele Então, começa a sentir-se útil e você vai dando responsabilidade para ele. Gente, como é gratificante o trabalho que o respaldo que ele dá para a gente, a devolutiva também, né? Que daí ele vai se sentir útil e você acaba conseguindo fazer um excelente trabalho nessa situação, né? Era essa a contribuição, professora. E é isso mesmo, Pedro. E o engraçado, parece que esses que são mais arteiros, quando encontram a gente na rua, vem todo feliz, cumprimentar, conversar, né? Querer saber como que a gente está, onde que nós estamos trabalhando, né? Então é bem dessa forma mesmo. Hoje eu estava dando atendimento ao preso, né? Lá dentro da cela lá, e eu fui dar atendimento a ele. E eu encontrei um aluno, né? Já chego brincando com eles, né? O lugar é difícil, daí você chegar ainda bravo, é pior, né? Aí um aluno falou assim para mim: professor, eu quero voltar a estudar, dá um jeito, arruma um estudo para mim. Eu falei: seu capeta, seu coisa ruim, o que, que você está me incomodando ainda? Já não chega 3 anos que você ficou no segundo ano, você chegava até a metade do ano e desistia, no outro ano você de novo. Aí todo mundo que estava com ele preso lá deu risada, né? Professor, ele foi seu aluno? Foi, e é por isso que ele está aí, porque não me obedeceu. Não, professor, mas eu terminei o ensino médio. Terminou, eu sei que você terminou. Você tava estudando comigo. Então, assim, apesar do lugar, ele reconhece o quanto a gente foi importante na vida deles, né? Então, assim, você encontra naquele lugar, a semana passada eu encontrei um ex-presidiário já, né, já saiu em outro lugar, mas, assim, trata a gente super bem, da mesma forma que trata lá dentro, né? E eu já cheguei perguntando: o que você está fazendo aqui? Não, professor, eu estou aqui. Não, eu quero saber o que você está aprontando aqui. Não, professor, eu estou aqui que eu estou tirando a minha habilitação. Aí então tá, pode continuar. Mas cuidado, hein? Não, não, eu não volto para lá mais não. Eu não quero te ver lá. Se você estiver lá, eu vou fazer atrasar mais ainda a sua cadeia. Não, 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 eu estou de boa, estou de boa. Então, continua de boa. E é assim, eles reconhecem e eles veem o quanto você fez alguma coisa por ele ali, né? É muito bom isso aí. é verdade, Pedro. Eu digo que em cada um deles, né, tá ali o nosso pedacinho de eternidade, porque nós vamos ficando neles. Eles têm a lembrança, eles vão contando como que era a professora deles, para os filhos, para os netos. E sempre quando nós fazemos algo bom, né, para a vida deles, que às vezes nós pensamos que não fazemos, né? Mas o simples fato da gente se importar com eles, o que é importar é trazer eles para dentro, né? O simples fato da gente ter esse carinho com eles, de acolhê-los, já faz a diferença. E é o nosso pedacinho de eternidade. É ali que a gente fica, porque é o nosso destino, né? Nós somos professores, professoras, e quando nós encantamos eles, deixamos um pedacinho nosso com eles, é a nossa eternidade, né? Então foi ali que nós semeamos, ali que deu certo. Então, essa é uma coisa que fica, né, ali. Mas alguém gostaria de contribuir, pessoal? Falar um pouquinho dos momentos da gestão de sala de aula, contar um pouquinho das suas vivências.
Então, vamos para o início da conversa, né? Então, o que é gestão? Tudo bom, Mauro? Eu gostaria de contar uma vivência de hoje que foi fantástica. Estou há muitos anos na educação e hoje eu participei de uma live que trazia os egressos de vários lugares do Paraná, tinha gente de Londrina, de Curitiba, de Campo Mourão, de Maringá, alunos que passaram pelo Sense, alguns continuaram depois a vida na prisão, com drogas, questão de droga, questão de roubo, questão de furto, e agora eles são exemplos de superação. Um é advogado em Foz do Iguaçu, o outro é assistente social e trabalha no próprio Sense em Campo Mourão, e o outro é pastor e vai fazer um trabalho de voluntariado lá na unidade onde ele foi internado durante um tempo. Foi uma choradeira total lá do pessoal, né? A promotora de Curitiba estava também coordenando, né? Então foi muito bonito porque os nossos alunos participaram, né? 3 apenas, mas a gente viu que uma das perguntas que foi feita para eles, que eram todos homens, 2 moças, não sei por que elas desistiram na última hora de participar. O papel que a escola teve na vida deles. E eles deram depoimentos, hoje eles são pais de família, passaram por privações de todo tipo, é, a questão de querer retornar, né? Mas eles agradeceram muito a escola, e uma coisa, dentre muitas coisas que ficou marcante, eu sugeri, inclusive, que eles façam um livro desse testemunho deles. Um deles é empresário, e eles diziam o seguinte: foi o olhar diferenciado de um professor, de um pedagogo, o incentivo, o acreditar, o apostar, o olhar ele não como um ladrão, um bandido, e fez com que eles dessem a volta por cima. E nos sentimos assim muito engrandecidos, porque a gente na escola faz parte de uma equipe, né? E a gente sentir que alguém diz isso para a gente, né? Que a gente fez uma diferença, dele continuar no mundo do crime, dele agora tá onde está. Então eu achei que foi uma das lives mais significativas. Eu participei de inúmeras lives na vida, mas essa foi de uma emoção. Eu tinha que me controlar para não chorar na frente dos meus alunos lá, porque eram depoimentos de vida assim que passaram, tinham tudo para dar errado. Já estavam no erro, já estavam no crime, e a maioria deles deu a volta por cima e colocou a escola e o papel dos professores como algo que ajudou muito significativamente eles transformarem a vida deles. Então, esse é o meu depoimento de hoje que eu queria dar. Mas que bom, né? Que fez a diferença, né? E ali você já soube, né? Através dos depoimentos. E é tão lindo quando a gente escuta os depoimentos deles depois de um tempo, né? Que dá para ver ali que a gente contribuiu para o crescimento deles, seja pessoal, seja humano ali. A gente contribuiu de uma maneira ali para a vida deles, né? De uma maneira formativa. E é essa visão que os professores precisam ter, esse amor pela profissão que eles precisam ter ali, para que a gente ali consiga ali estar lecionando, vivendo ali essa docência ali com tanta resiliência, né? Porque temos dias difíceis, dias puxados, né? São dias, às vezes, que pensamos até em desistir, mas a gente vê depois um depoimento, vê depois eles na rua, conversa com eles e vê que deu certo, que são momentos assim que a gente pensa que muitas vezes não está dando certo e dá certo, sim. Essa questão da EJA que é bonita, que faz a diferença. Aqui nós temos o início de conversa nosso da gestão. Então, afinal, o que é gestão, né, gente? Gestão é um conjunto ali de princípios que estão relacionados ao planejar a aula, organizar, dirigir, controlar ali a equipe, o ambiente, o tempo, a sala de aula. Então, quando nós estamos em aula, quando organizamos a atividade, quando decidimos se colocamos eles em grupo ou em duplas, ou se vamos sair da sala, tudo é uma questão de gestão. Como que nós vamos gerir essa aula? Então, a pergunta é o que é essencial para que o professor consiga fazer uma boa gestão de aula? Então, no número 1 ali, ele traz o domínio do conteúdo,
Número 2, usar metodologias que engajem os estudantes. Número 3, conhecer e saber utilizar as técnicas de gestão de aula. E número 4, todas as alternativas acima. Então, o que vocês hoje acham que é essencial para ter uma boa gestão? Vamos colocar aqui no chat o número que vocês acham que seja a opção correta, a opção que vocês escolheriam. Eu vi que já tem ali a contribuição da Fátima, que é o 4, não, da Hilda, que é o 4, da Fátima também, que é a alternativa 4. Pedro também é 4. Mauro também é 4. José Augusto também. Luísa também. Newton também é 4. 4 está ganhando disparado. Giovana também, 4. Somos todos inteligentes, tá? Eu acho que vocês colaram nessa prova. Nicole também, 4. Acho que um copiou a resposta do outro, Fátima. Acho que colaram. Já pensou em ir numa sala de aula sem saber o conteúdo? É, O que eu sei? Que metodologia eu vou usar? Meu Deus. Daí faz o que na hora, né? Se não sabe, não tem como, né? Que nem a gente estava falando até agora. Você tem 4 salas de aula. Às vezes você não consegue trabalhar nas 4 igual. Por esses motivos que estava o grupo comentando. Eu tenho uma turma mais calma, mais lente, a outra é mais agitada. Como o professor Karnal falou, aqueles do fundo, no regular a gente não tem só os do fundo, menina. Eu acho que a gente tem 80% que são esses do fundo, em tudo quanto é lugar. Eles têm crescido a turma do fundo. Isso, tem que rebolar, menina. E ainda que nem ele ainda citou, é verdade. Às vezes eu falo para eles, a gente gasta metade do tempo da gente, ou da saliva, mandando eles, né, ficar quieto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E é grande essa complicação. É verdade, é um bom tempo ali. São palavras repetitivas que vão passando, né? Uhum. E você acredita que eu tenho uma turma de aula, a gente tá no EJA aqui também, mas no regular, que eles ficam imitando bicho no 8º ano. Então, um faz um tipo de bicho, o outro lá atrás faz outro, e de repente eles assopram aqueles papeizinhos. Ai, que para irritar a gente, eu tentei ignorar, mas não tem como. Daí começa mais, daí tem como a gente fala, aquela meia dúzia que quer ali, aprender. Claro, eles cobram da gente, né? Então não tem. Ai, às vezes dá vontade de. Mas eles às vezes levam a infantilidade, né? Um pouco mais, né? Desde o 8º ano já era para ter uma maturidade já ali, né? Mas às vezes levam essa infantilidade um pouco mais tempo ali, né? Às vezes até eu penso, assim, que eles têm, sei lá, alguns têm responsabilidade em casa, aí aproveitam depois para ir para a escola extrapolar, né? Porque em casa não pode, e alguns eu vejo isso. Professora, eu tenho que lavar até o sapato do meu padrasto, minha mãe me faz lavar, então, e não deixa eu falar, então ele é um desses, entende? Daí às vezes a escola é a válvula de escape dele. Uhum. E como meus colegas falaram, da Inocência, que é ali nos menores infrator, ali daí é uma tranquilidade, né? O mais que a gente pega, que nem eu peguei já ali, 4 alunos, 2 alunos. Inclusive, hoje, eu fui descobrir que um deles, que eu estou trabalhando aqui, fazia parte daquele assalto grande que teve lá em Guarapuava, lembra? Lá que eles foram onde tem o depósito de dinheiro, lá nos cofres, né? Eu disse, mas daí vocês não quiseram nem ir no banco, vocês não queriam qualquer coisa. Não, você viu aquela arma em cima da árvore lá? Professora? Sim, pois aquele era do fulano. Daí a gente não conseguiu enfrentar porque acabou a munição. Imagina, Fátima. Olha só. Que história, né? Eles têm história.
que a gente tem que ouvir. Aham. Imagina. Mas aqui o pessoal respondeu no chat, todo mundo chegou à conclusão, por unanimidade, né, que é a alternativa 4 é uma união de todas as alternativas acima, né, do domínio de conteúdo, das metodologias que engajam os estudantes, do conhecimento ali, saber utilizar as técnicas de gestão de sala de aula. Então é um conjunto, né? Aliamos todas essas três para que nós consigamos fazer ali uma boa gestão de sala de aula, consigamos gerir ali a nossa aula com muito aprendizado, muito conhecimento. Aqui nós temos, vocês já devem ter ouvido falar do livro Aula Nota 10, do Doug Lemur. Esse livro ele traz vários exemplos de técnicas de gestão de sala de aula, e esses exemplares têm em todas as escolas, até foi discutido no início do ano, em uma das formações foi voltada para esse material do Aula Nota 10. Também temos disponível lá na nossa biblioteca do Classroom esse livro. Aliás, nossa biblioteca está recheada de materiais lá. Sempre que der um tempo, dê uma olhadinha. Eu selecionei vários materiais lá com muita atenção para que os auxiliem em sala de aula mesmo. Então, o Lemove, ele considerou ali que o professor ele tem um poder transformador, né, em sala de aula, e reuniu técnicas que já são utilizadas por professores e que dão certo para gerar essa reflexão. Então, no aula nota 10, aqui nós temos algumas reflexões importantes. Tudo em uma escola, inclusive o uso do tempo, deve estar a serviço do aprendizado do aluno. Cada minuto perdido é um minuto a menos de aprendizagem. E as técnicas estão voltadas para promover o desenvolvimento cognitivo, aprimorar habilidades e aprendizagem e até mesmo nos ajudar a organizar, aproveitar o tempo. A criatividade do professor se faz no exercício das práticas que organizam o tempo e o espaço da sala de aula. Então, por que nós refletimos acerca das técnicas? Como até o Karnal citou no vídeo, eu tenho 2 turmas que a série é a mesma, só muda a sala, mas às vezes a técnica que eu tenho que aplicar em uma e em outra é diferente. Então, as técnicas, elas são voltadas para os meus objetivos em sala de aula. O meu objetivo da minha aula, qual o resultado que eu quero chegar, qual é que eu quero alcançar. E o professor ele vai ser um mediador do conhecimento, ele vai estar ali para auxiliar esse aluno no processo da aprendizagem. E para as turmas de EJA, essas técnicas que engajem eles são fundamentais, porque os nossos alunos eles já chegam cansados do trabalho, e às vezes algo que seja repetitivo, às vezes monótono, eles se desestimulam. Eles gostam deles, precisam de ter um pique ali, que eles derem um estalo, um up ali a hora que eles estão na aula. Então, eles precisam, às vezes, estar trabalhando num material concreto, às vezes estar trabalhando em grupo, às vezes estar se movimentando sempre eles precisam. Porque eles chegam, né, do trabalho cansados, e essa movimentação faz toda a diferença para que eles se estimulem e não sejam ali pegos ali pelo cansaço do dia ali que chega pesado na noite de quem trabalhou o dia inteiro. Às vezes ficar mais ali até as 10h30 na sala de aula estudando não é fácil. E o Lemove fez esse livro aqui que se encaixa com algumas técnicas voltadas para nós trazermos ali a atenção deles. Essas técnicas, eu sempre digo, são coisas que vocês já utilizam. Às vezes muda só o nome. Então, no livro tem 49 técnicas. Vamos apontar algumas que são bem importantes. O mostre-me, pergunta surpresa, todo mundo escreve, virem e conversem. E temos as essenciais. Faça agora, quadro papel, circule, mude o ritmo, dê nome às etapas,
controle o jogo, mais uma vez, trabalhe com o relógio, bate e rebate, a arte da frase, a discussão. Então, nós vamos ver o significado de cada uma nos slides agora posteriores. A técnica da pergunta surpresa. O que é essa técnica? Então, o aluno ali vai participar por meio do questionamento do professor. O professor vai estar questionando ele para que haja interação, sempre que ele esteja levantando a mão ali para responder. Então, o professor vai fazer questionamentos e vai conseguir também identificar o nível em que o aluno se encontra de aprendizagem. Então, além de estimular ele estar dando um estalo ali na aprendizagem, vai estar fazendo esse diagnóstico. Qual parte que ele se encontra ali na aprendizagem. Também tem a criação de uma cultura de responsabilidade engajada ali junto nessa técnica, que é para chamar os estudantes para participarem, engajar eles, né? Para quando um levanta a mão para responder, você pode notar que na próxima pergunta vai ter 2, na terceira pergunta já vai ter 3, 4 alunos com a mão levantada. Eles vão participando, porque eles são competitivos. O ser humano em si ele é competitivo, então os nossos alunos eles também são. E também ele traz aqui a questão do ritmo, então a repetição desses questionamentos ali por parte do professor vai dinamizar a aula, tornar ali algo que seja proveitoso, algo que seja participativo, e vai apoiar ali as proporções do pensamento e participação. Então, o professor lança uma pergunta e o estudante ali tem um tempo para que ele encontre a resposta. Isso é muito importante ali para desenvolver ali até o raciocínio cognitivo dele, que ele tem que trabalhar dentro de um tempo, né? Tem a técnica do mostre-me. O que é essa técnica do mostre-me? É o domínio do conteúdo pelos estudantes. Então, permite ali a interação da turma a partir da demonstração ativa das evidências do entendimento do conteúdo. Tem os sinais de mão, que é quando o aluno recebe um estímulo específico, ele ergue a mão, demonstra a resposta através de uma questão de múltipla escolha ou até através de grupos, de uma representação ali, de uma expressão oral. E também tem quando ele registra na lousa a sua resposta, que muitas vezes o professor pede para o aluno responder lá na lousa e eles gostam de pegar o giz, de escrever, de registrar. Então é um trabalho bem importante essa técnica do mostre. Quem nunca foi convidado a registrar ali a sua participação na lousa, né? Temos a técnica do todo mundo escreve. Então, nessa técnica, o aluno vai registrar pela escrita o pensamento dele. Então, ele vai ser ali estimulado a refletir, vai ter um tempo, e ele vai pôr por escrito a sua resposta. E vai retomar isso que ele escreveu com a turma. Ele vai ler ali a sua resposta, vai estimular também uma discussão, porque às vezes os demais colocaram outra resposta e expõem os seus pontos ali de opinião quanto à questão. Tem a caça e coleta, que o professor ele vai circulando na sala, e essa caça e coleta é importante porque é durante a produção. Então, quando o aluno está escrevendo, surgem muitas dúvidas. Então, o aluno pode já estar esclarecendo elas durante o processo. Então, ali ele já vai estar discutindo com o professor, já escrevendo, registrando o seu pensamento, trazendo ali uma escrita de uma maneira assertiva, né? Tem a técnica do virem e conversem. Não vamos confundir essa técnica só de virar e conversar, né? Essa técnica ela estimula a participação e o pensamento por meio da discussão. Então, o professor ele inclui ali uma questão principal para os alunos trabalharem em duplas ali. Eles devem permanecer com a mesma dupla até o final da aula, né? E
eles conversam e trazem as suas conclusões, seus pensamentos para a turma ali ou para o próprio professor no final ali da atividade. E tem também a deixa para começar, que daí quem define a dupla e quem que começa ali já vai gerar um equilíbrio na participação. Também o professor pode estar escolhendo, fazendo delivery, escolha para os próprios colegas escolherem as duplas. E tem a deixa para terminar, que é o professor encerrando a discussão de uma forma clara e rápida. Então, ele deixa todo mundo falar com um determinado tempo, sem que ninguém extrapole ali o tempo, sinaliza o término por meio de uma contagem regressiva e todos conseguem registrar ali sua participação por essa contagem regressiva. Essa é uma deixa para terminar. Então, eu sei fazer essa pergunta, mas eu sei que vocês utilizam essas técnicas no seu dia a dia. Quem que gostaria aqui de contar se deu certo, se não deu certo? Colocar um exemplo do cotidiano para uma dessas técnicas mostradas? Quem que utiliza essas técnicas em sala de aula, no dia a dia? Principalmente na EJA, eu utilizo os de duplas ali. Eles vão muito bem em duplas ali. Quem mais que utiliza? Eu posso falar. Sim. Eu acho que o trabalho em dupla é bem interessante, principalmente na EJA, né? Eles utilizam a troca de experiência, né? Um tem mais dificuldade, um tem mais dificuldade na leitura, um vai auxiliando o outro. Então, isso faz com que a aula se torne diferente. Como você falou antes, às vezes ele chega lá do serviço, já chega cansado. Se você fizer uma aula no monótono, o coitado vai acabar dormindo, né? Não vai prestar atenção. Então, você vai ter que usar de técnicas diversificadas para chamar a atenção desse aluno. Eu falo que a gente, da área da ciência, da área de biologia, a gente tem um emaranhado ali de opções e eles gostam desse conteúdo e faz parte do dia a dia. Então, você consegue, né, fazer com que ele tenha um atrativo maior. Mas tem dias, e dependendo do conteúdo mesmo, que a gente tem que virar nos 30, porque senão os coitados dormem durante a aula. É verdade, Giovana, é bem isso. E essa questão ali de vocês ter que dar esse pique neles é essencial, porque se acaso eles não forem estimulados, eles acabam pegando no sono mesmo, porque eles trabalharam o dia inteiro e é normal isso. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, se for chegar, sentar e ficar olhando para o quadro, copiando, acaba batendo sono, né? Então precisa dar esse estalo, precisa de uma técnica que eles sejam estimulados a estar conversando, a estar se movimentando, né? E precisa mesmo dessa atenção, que nem você citou ali. Tem até uma contribuição aqui da Adriane no chat, que ela usa a técnica do vire e converse, que é o mais interessante, é que os mais jovens auxiliam os mais velhos, né? Então, essa questão deles auxiliarem também é interessante na dupla. Sempre quando eu monto as duplas ali, eles ficam, às vezes, um mais jovem e um mais velho. E um auxilia o outro relacionado à questão até tecnológica, que os mais velhos eles têm mais dificuldade, né? Porque não é já algo que eles tiveram desde a infância, é algo novo para eles. E o mais jovem, ele tem a facilidade na tecnologia, mas às vezes ele não tem o conhecimento que a atividade precisa. Às vezes é um estudo de caso, às vezes ele não tem aquele conhecimento de vida que precisa para responder a questão. E trabalhando em dupla, nós temos ali duas gerações que vão de encontro uma com a outra. Então, nós temos ali o que tem o conhecimento e o que tem os materiais para trabalhar. E é muito rico conseguir casar essas duas questões. Mais alguém gostaria de contribuir? Colocar um exemplo que fez, que deu certo? Até às vezes algo que esperava que deu certo, que não deu, colocar algum exemplo.
Nelson, gostaria de contribuir? Oi, prof. Então, eu não peguei o comecinho ali, mas o que eu fiz esse final do semestre, do primeiro semestre e começo do segundo, por causa do... Eu estava fazendo formadores do ensino médio fundamental. E aí a proposta era uma metodologia chamada Design Think. Eu acho que é assim que fala. Uhum. E nessa metodologia tinha que fazer um monte de coisa. Eram várias aulas para concluir a metodologia. Mas uma das atividades que tinha que fazer na metodologia era você desafiar os alunos a buscar eles próprios o conhecimento sobre um determinado tema. E aí o tema do meu grupo era que a gente falasse a questão de como os europeus pintaram o povo indígena aqui no Brasil, né? Do etnocentrismo, eurocentrismo e tal. E aí foi uma discussão bem legal na sala de aula, porque como era um primeiro ano de ensino médio e tinha muito aluno que era muito jovem para estar ali no EJA, não tinha tanta pessoa mais velha, era muito aluno jovem, agora está tendo muito aluno jovem no EJA. Eu achei que eles não iam conseguir contribuir com uma informação muito grande ou alguma coisa muito crítica. E aí eles começaram a levantar informações sobre como que era a relação dessa visão do eurocentrismo com a vida dos indígenas hoje. Por que que eles vivem tão mal no Brasil? Por que que eles são tão desvalorizados? Por que que o indígena é tido como um ser preguiçoso, que atrapalha? Até tinha um colega da sala lá, que daí ele era de Londrina, eu não sei direito como que era lá, ele explicou que em Londrina tem uns aldeados, alguma coisa lá, e foi uma contribuição bem legal, é Design Think o nome da metodologia. Mas é interessante mesmo, eu já ouvi falar também, até tem na nossa biblioteca sobre essa metodologia, e ela consiste mesmo na aprendizagem ali, baseada nos projetos e baseada na realização dali dessas questões, de questões norteadoras, né? Então ele monta todo o embasamento e realmente quando você propõe para os alunos da EJA, como ele determina muito conhecimento ali, o aluno jovem, quando é auxiliado por um adulto, ele já tem um rendimento muito maior nessa atividade, né? Ela é baseada na aprendizagem, baseada por projetos, né? E essa questão ali de você conseguir trabalhar dividindo a turma ali com igualdade é importante. E essa questão de você trabalhou e deu certo, e é uma coisa que tem que compartilhar aqui conosco mesmo, porque quando dá certo, a gente vai compartilhando as ideias. E o Design Thinking, ele é voltado mesmo para isso. E que bom que deu certo lá na tua turma, tudo. O Mauro também colocou aqui no chat que muitas vezes os indígenas são vistos como tem alguns atrasos, né? Ou são vistos, tem outros absurdos pela população, né? Que eles verem, né? Mas essa é uma questão que nós, como professores, conseguimos esclarecer e estar contribuindo ali para esclarecimento, que muitas vezes eles têm uma noção, o conhecimento que eles têm de determinado conteúdo é vindo da mídia. A mídia deles é o Facebook, o Instagram, tem várias informações que não são enriquecedoras, né, para a vida deles, e eles têm informações erradas ali, que não são boas para formação ali. E quando nós induzimos eles, né, ao conhecimento, a buscar um conhecimento de fontes verídicas, né, isso já é uma questão que vai ampliar os horizontes deles ali no aprendizado. Então, vamos seguindo. Aqui nós temos um trabalhinho para fazermos em grupos, né? Então, nós vamos fazer um esboço de uma aula, utilizando duas ou mais técnicas que nós vimos hoje. Vai ficar a escolha de vocês.
Então, vocês podem fazer esse esboço de aula no modelo de apresentação do Google ou no modelo do Google Documentos. Acabou a luz aqui. Deixa eu... Voltou. Então, nós vamos ver aqui, tem no material também algumas ideias. Eu vou abrir aqui uma dessas ideias para vocês terem um norte, que utilizou esses materiais. Deixa eu colocar aqui, vamos abrir essa segunda aqui da educação no trânsito. O pessoal também está colocando no grupo que está acabando a luz lá também. Aqui também acabou, mas por sorte voltou. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Para vocês terem uma ideia ali. Então, essa era uma aula sobre situações ali de segurança no trânsito que o professor estava aplicando e ele decidiu usar as técnicas ali do Limove. Então, para usar essas técnicas, vamos ver aqui quais técnicas ele utilizou. Então, os objetivos dele ali eram situações de segurança no trânsito e a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Aqui ele colocou um início, para um começo de conversa, uma imagem e usou a técnica do levante a mão. Levante a mão e compartilhe oralmente o que você sugere que seja a imagem abaixo. E daí ele usou o tempo também. Além do levante a mão para compartilhar o que sabe, ele jogou um tempo. Daí ele fez uma reflexão também, em duplas. Eles conversaram com os colegas, então essa já é uma segunda técnica do Lemove sobre as regras de trânsito e compartilharam com os demais através de uma discussão. Aqui tem sugestões que eles trouxeram, um pouquinho sobre o trânsito. Daí eles observaram cartazes sobre o trânsito e fizeram outra atividade utilizando a técnica do Lemove ali, agora utilizando o tempo ali. Então, eles iam responder, agora eles vão fazer através do registro com quem os verbos estão destacados e estão concordando ali, com quem os verbos destacados estão concordando. Então, essa já foi a técnica do registro do Lemove. Daí ele colocou ali o conferir e fez um fechamento da aula ali. Também tinha mais uma atividade, que era para escrever ali o que era no caderno a placa, também utilizando um tempo, que outra atividade do levante a mão, com questões ali de múltipla escolha e um saber mais. Então, essa aula ali, ela utilizou a técnica do levante a mão, utilizou a técnica do vire e converse, utilizou a técnica das duplas, utilizou a técnica também do registro ali, com o tempo. Todas ali demandaram um tempinho. Se vocês quiserem, vocês podem estar olhando também as outras técnicas que nós temos no material. Deixa eu colocar aqui novamente o nosso... Esse material, ele tem lá no link que eu posto no grupo do WhatsApp e ele tem também no mural do Classroom. Então, tem nos dois lugares, se vocês precisarem. Então, eu vou dividir vocês ali em grupos para que possam estar fazendo essa reflexão e contribuindo ali. Daí, o registro da aula, vocês podem registrar nos modelos ali que tem da apresentação do Google ou do documentos Google. Deixa eu colocar as salas temáticas.
professora, mas como que vai entrar nesses grupos daí? Ele aparece um recadinho na tua tela. Você aceita participar da sala temática? Daí é só você clicar ali em aceito, em ok, que aparece, você já é redirecionado. Eu vou entrar lá nos grupos para ver se o pessoal está precisando de uma ajudinha. Ah, não, eu que até queria ser bom, mas eu tô devagar. Eu acho que o Nelson fez para nós a semana passada, não foi, Nelson? Eu colaboro bastante, mas eu na parte de pôr lá naquela tela ainda não tenho essa habilidade. Pode deixar que eu vou achar lá, vou abrir para vocês. Eu, como não trabalho muito nessas tecnologias, então fica um pouco mais difícil. Mas vamos fazer o seguinte: chegou uma nova componente no grupo agora, vamos colocar Ela vai ali. ajudar nós. Não, eu vim aqui só para ver como é que vocês estão, matar um pouco a saudade. Fazia tanto tempo, né? Semana que vem é feriado, eu acho, né? Liliane, você usa aquela técnica do coelho, né? Do coelho urubu, né? Para ficar parado sem fazer nada, tem que estar no topo, né? Que tal essa? Eu não sabia, Pedro. Eu vou guardar essa para um uso futuro. Então diz que o urubu, aí eu contando piada. O urubu estava lá no topo da árvore, sentado, sem fazer nada, né? Aí passou o coelhinho e sentou lá embaixo assim também e ficou falando, né? Aí ficou lá de boa. Ô, seu urubu, eu posso ficar aqui? Pode. Pode ficar à vontade. Aí ficou lá bem tranquilo. A raposa veio e comeu o coelho. Moral da história. Para ficar sentado sem fazer nada, tem que estar no topo. O que você quer, amor? Você tem lá fome? Mas que tal essa? O Pedro ainda tem umas piadas ainda para alegrar a noite, né, Pedro? Gostei. E, Liriane, se eu chego na sala e começo a dar aula, eles falam, professor, mas nem uma historinha, nem uma piada. Daí hoje eu cheguei, né? Aí conversei com eles tal, e não contei a piada. A hora que eu fui distribuir o material, professor, mas nem uma piada, professor, nem uma historinha. Daí, tá bom, então eu vou contar uma historinha para vocês. Aí contei, né? Diz que chegou 2 bêbados no hotel, né? Eu estava hospedado no hotel. Aí quando chegaram na recepção, aí o recepcionista falou assim, escuta, nós estamos sem elevador, o elevador deu problema, então vocês vão ter que subir a pé. Só que era no 12º andar, né? Então vamos, né? Aí saiu os 2 bêbados, né? Subi na escada, devagarzinho. Aí um falou pro outro, vai contando uma história aí, que daí chega logo, né? Aí o bêbado foi contando a história. Quando chegou lá no 12º andar, aí ele falou, agora é a sua vez, conta uma história aí. Aí o outro falou, eu tenho uma história bem pequenininha. Qual que é? Esqueci a chave lá embaixo. Que tal essa? Aí eles foram, eu distribuí o material, fui dar aula e boa. Daí já traz E aí, alegria para eles. Essa que importa, isso que é bom, né? Hoje essa história aconteceu sem estar bêbado. Foi eu e o secretário preparar para a live, e aí chegamos lá na sala, porque a gente é primeiro, né? O pessoal da live, porque a live começa às 14. Aí o secretário achou que tinha o controle da televisão lá na sala de informática e esqueceu. Aí eu voltei, né? Fiz questão de voltar, né? Para andar um pouco, né? Voltei lá em cima, passa por toda a área de segurança, né? Leva um tempo até voltar de novo para o controle. Foi quase igual. Só não foi 12 andares, mas foi uns minutos. Fez a mesma história do Pedro, então. Eu vou fazer uma visita para outro pessoal. Daqui a pouco eu volto aí. Volta aí. Daí é o Nelson que ficou de fazer? O Nelson é bom nisso. O Nelson.
pessoal está tranquilo? Pensaram numa ideia? A gente tem que escolher dentro daqueles temas que você mostrou antes. A técnica tem que ser uma daquelas, do levante a mão, do vira e converse. Mas o conteúdo não precisa ser aqueles lá. Não, conteúdo é da escolha de vocês. Daí vocês chegam a uma consonância aí no grupo de qual conteúdo que vocês querem pôr. Só as técnicas, de usar umas 2 técnicas daquela, do levante a mão, do vira e converse, da dupla. Aí faz um documento ali no Google, pode ser até nas apresentações. Uhum. Então, pessoal, que tema que vocês vão querer? Que vocês sugerem? Querem um tema... Busca um tema interdisciplinar, que daí já pega todo mundo, né? Agora, Outubro Rosa, tem até Outubro Rosa, né, como tema. Pode ser, pessoal, o que vocês acham? Pode ser, uhum. Um tema também que não sei se... eu vejo onde eu trabalho, né, esse ano passado, temas que os alunos participam bastante, né, como o bullying, né, que eles sempre têm uma experiência de vida para contar, que já passaram por isso ou não, né, não sei como que é aí a realidade de vocês com relação a esse tema. Gente, o que vocês acham? O que os demais acham? Não é essa aqui, ó. Eu abri aqui, ó. É uma delas. Verificar a compreensão, criar uma cultura de responsabilidade engajada, ritmo, apoiar as proporções de pensamento e participação, sinais de mão, lousas, pôr no papel, caça e coleta, e o último aqui, estabelecendo duplas e o tempo, deixar para começar e o deixar para terminar. Ele está lá no material, lá no início, lá no Classroom, lá. Ele está lá no início, lá está como link dos slides. Ela colocou hoje. Hoje não, dia 24. Dia 24? É. Link, tá, beleza, prof, a gente já achou, a gente tava se batendo aqui para achar o conteúdo, mas a gente já achou. Mas ali tem até modelinhos que vocês podem só preencher. Tem várias coisinhas no material que dá para vocês aproveitarem. Beleza. Você pode fazer uma imagem lá, um questionamento inicial, depois discutir. Sim. Aham. Esse, né? Não, acho que aqui mesmo na apresentação. Não. É o outro. Não é esse? Não, acho que é mais para frente ainda, professor. Ele está no número. Não, mas isso, aqui, é o próximo. Não, aqui é o... Esse aqui é o nome dos negócios, daí cada um está sendo explicado ali na sequência. Isso, Esse é o resumo, isso mesmo. Isso. Ele podia escolher o... É para sexto ano? Como é que é? Não é sexto ano, é... Não, ali tem uma carinha ali, pode guardar. Isso. Agora, depois você compartilha a página. Eu acho que eu me perdi, porque eu vi alguma coisa lá de resenha sexto ano.
Mas acho que foi no início que ela estava postando. Não, né? Não. Tinha um Ó, eu acho exemplo de legal uma esse. aula do 6º ano. Tem, não tem, Liri? Tem um exemplo Tem ali aqui, ó. naqueles exemplos. Sexto ano, é isso mesmo, tá no exercício 19 ali, ó. Isso, ó. É logo depois. Que é justamente minhas turmas. É bem idade que eu Então trabalho. pronto, então já está pronta a aula. Copia e cola lá do seu planejamento, vai dar certinho. Leitura e resenha? Eu ia contar a historinha para vocês ali, que agora eu inventei uma Resenha, nova né? técnica agora. Então conta, que eu gosto de técnica. Então, a piazadinha ali do C, vocês sabem, né? Acabaram de sair do primário ali, né? Do primeira, quarta, a quinta série. Fase 1, aham. E eu trabalho, minhas aulas são todas geminadas, né? Justamente porque a matemática ela é complicada, né? Você não pode quebrar o raciocínio no meio. Só que como força muito a cabecinha deles, agora eu inventei o intervalo dentro de sala de aula, sabe? Então eu faço exercícios, cobro, daí quando eles terminam os exercícios, aí eu faço um mini recreio, assim. Aí como se eu não estivesse em sala de aula, daí eles tocam horror. Aí dali a pouco passa lá uns 5, 7 minutinhos, aí eu puxo eles de volta. Aí vamos trabalhar de novo. Às vezes eu faço duas paradas assim dentro das 2 aulas, porque se eu forçar, eles não conseguem terminar o exercício. Então eu tô com essa técnica agora e está dando resultado. Mas isso é importante, porque para a gente está tudo muito claro, né? E eu estava trabalhando com os privados lá, são adultos, né? Justamente essa situação. Então, quando foi na adição, foi fácil deles entenderem. Na subtração, foi fácil deles entenderem. Na multiplicação, foi um pouquinho difícil, e eu estava todo empolgado que eles estavam acompanhando, né? Rapaz, quando eu cheguei na divisão, aí foi, eles iam, não ia. Até que uma hora um foi e falou assim, professor, eu já tô com dor de cabeça, eu não tô aguentando mais. Falei, meu Deus, apertei demais a situação. Daí eu dei uma parada e voltei o conteúdo um pouco, comecei a revisar novamente, porque Não na palavra, né? O que é? Pessoal, coloquei aqui no chat um materialzinho que já é editável, que pode estar auxiliando vocês ali. Ela já começou a montar, prof. Então tá bom. Aham. A gente tá aqui. Beleza. Aqui a gente tem. Aí você pode colocar lá também, ó, estimular a empatia. Então pronto, já casou certinho, professor. Bem que todo mundo conhece um pouquinho Segunda Guerra Mundial. Bom. Que é uma coisa que eles gostam também. Vamos lá que a gente já monta isso aqui, já fica pronto. Hilda, tá tudo bem? Tá acompanhando? Objetivos de aprendizagem. Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas do extermínio, como o Holocausto, compreendendo os movimentos de luta e resistência a esses regimes, bem como os impactos políticos, sociais e econômicos causados pela Segunda Guerra. Fica bem amplo aí, dá para falar um monte de coisa, hein? Sim, aham. E aí dá para concluir com dá para concluir com um filme, né? Ou trechos do filme
Tá, mas primeiro aqui ó, na ação de engajamento para o conteúdo, qual que a gente vai utilizar? A pergunta surpresa, ou todo mundo escreve, o mostre-me ou o virem e conversem? Virem e converse. Para Virem ele e vai converse? ser bom. Eu prefiro. Tá. É, porque tem muito assunto, né? Muito Sim. assunto. Eles assistem muitos filmes, né? Que tem Eles alguns veem muita detalhes coisa, né? sobre a guerra. Então. E a gente pode partir do conhecimento que eles têm. Isso, não precisa inventar muito, pode usar eles como atores mesmo, do que eles já conhecem. Tá. Conceitualização. Só vou voltar aqui no outro slide para ver o que diz do virem e conversem. Tem um espiã no grupo, cuidado. Hã? Tem um espiã no grupo, cuidado. De novo? Uhum. Nossa, Pedro, achei que nós éramos amigos. Somos. É só um alerta, né? Eu fiquei pensando, será que é espiã mesmo? Mas não. Achei que É brincadeira, Lívia. Também, né? Depois de 3 cursos, a gente não brincar com você. Ô, galera, então ali, ó, ali diz, ó, primeiro passo, estabelecendo duplas e o tempo, né? Previamente, defina quem irá conversar com quem. Sobre a questão proposta, estabelecer o tempo de execução da atividade. O ideal é que as duplas permaneçam até o final da aula. A deixa para começar. Defina quem da dupla começa a falar e o tempo para que ocorra a troca entre eles, garantindo assim equilíbrio na participação. O ideal é que todos os participantes comecem ao mesmo tempo. A deixa para terminar. Encerre a discussão dos estudantes de forma clara e rápida, respeitando a conversa deles, mas sem dispersar, de modo que as ideias fluam tranquilamente para a próxima atividade. Sinalize o término por meio de uma contagem regressiva, por exemplo, para que os estudantes possam amarrar e finalizar as ideias. É isso. Legal. Eu penso assim, se deixar eles escolherem as duplas entre eles, vai pela afinidade. Isso. Então, vamos escrever, que daí escrevendo a gente vai criando mais ideias. Então, podemos colocar aqui, ó, os alunos organizados em duplas. Qual o critério das duplas? Por afinidade. Os alunos organizados em dupla, por afinidade, irão receber um sinal do professor para dar Daí você descreve como que foi abordado esse tema, né? Uhum. Como foi iniciado. Eu já leio para vocês, se vocês não estão visualizando, eu estou digitando aqui. Eu estou colocando, então, o tema foi iniciado com uma introdução, após os estudantes foram incentivados a iniciarem a conversa sobre o tema, não vai repetir o tema. Colocar no papel as principais ideias levantadas por eles para o debate. Para o debate no grande grupo. Para a apresentação no grande grupo. Para apresentação no grande grupo. Beleza, e agora a deixa para o final.
Após a contagem regressiva, pode ser ou vai ficar muito de criancinha? Sim, pode ser. Após a contagem regressiva do professor, os alunos darão início. Não, primeiro finalizarão, né? Finalizarão. É assim? Não, finalizaram. Finalizarão. Não, finalizarão isso, é assim mesmo. Assim? Assim mesmo, contigo. Não, contigo, igual antes. Porque é futuro, né? É futuro. Finalizarão o debate em dupla para dar início à exposição das ideias apuradas. Ideias o quê? Apuradas, discutidas, tudo bem. Tá bom, tá bom. Ideias discutidas na dupla. Beleza, e agora o que mais? Porra, não, né? O que mais falta? Peraí, só deixa eu jogar um espacinho aqui, que daí eu já vou olhar lá. Só para dar um... Aqui. Opa. Encerre a discussão dos estudantes de forma clara e rápida, respeitando a conversa deles, mas sem dispersar, de modo que as ideias fluam tranquilamente para a próxima atividade. Sinalize o término por meio de uma contagem. Terminou, é isso. Vire e converse. Fechou? É isso aí, porque daí vai sobrar uns minutinhos para o professor fazer o fechamento, né? Pega isso a ideia de todos e faz um fechamento rápido. Será que precisa a gente colocar isso aqui? Não, acho que não. E aí o seguinte, como sugestão, a gente pode daí para a próxima aula, no caso... Nós podemos colocar nessa atividade prática, Mauro, essa tua ideia? O que você acha? Pode ser, sim. Não era o Mauro, era o Pedro, desculpa. Pedro? Não. Então, para atividade aí, eu vi um filme uma vez chamava, se eu não me engano, Harbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Isso. Que falava da Segunda Guerra. Nossa, show de bola aquele filme. É o ataque dos japoneses, o ataque kamikaze japonês na base militar dos Estados Unidos, no Havaí. Nada melhor do que falar com o professor de história. Na base de Pearl Harbor, né, professor? Na base, né? Na base militar Pearl Harbor, lá no Havaí. Eles não esperavam, né? Foi aquela ali que iniciou tudo, né? Isso. Foi a entrada dos Estados Unidos, né? Na verdade, foi um tiro no pé porque perderam a guerra por causa disso, né? Então, vou colocar assim, ó, para a próxima aula, os alunos ainda em dupla irão assistir ao filme para finalizar o debate e melhor fixar não, como que a gente poderia colocar? Identificar. Identificar? Isso, identificar e apreciar. Pode fechar aí, professor, pode fechar que ele vai cortar já. Porra, que sacanagem, né? Foram abduzidos. Eu só escutei alguém falando pode cortar e... Tava vendo o tempo ali que tava estourando já, professor. Mas ficou ótimo, ficou muito bom. Então, pessoal, do grupo 1, quem que ficou de orador? Pode ser eu, gurizada? Pode. Esses me ajudam, claro, é o grupo, né? Só vou mostrar aqui bem rapidinho como é que ficou. Eles seguram o cartaz. Então, pessoal e professora, a gente pegou
um tema relacionado à história, né, disciplina de história, e o Segunda Guerra Mundial, um tema que eles vão estudar tanto no fundamental do EJA quanto no médio do EJA. O quarto do fundamental tem esse conteúdo e o primeiro do médio também tem. Né? Daí eu peguei ali os objetivos de aprendizagem lá do CREP, né? Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e nazismo, todos os detalhes da Segunda Guerra Mundial ali. E aí, no nosso plano de ação, a gente resolveu utilizar o virem e conversem como metodologia ativa. Né? Então, a gente montou ali assim, os alunos organizados em duplas por afinidade irão receber um sinal do professor para dar início ao virem e conversa. Durante esse período, eles irão trocar informações de acordo com o seu conhecimento de mundo a respeito da Segunda Guerra Mundial. Como nossos colegas falaram, normalmente eles têm muita coisa de jogos, de filmes, de séries que eles assistem, que eles jogam, e aí eles acabam trazendo um conhecimento absurdo de arma, de tanque, de guerra, de avião. Sempre rola um debate sobre isso, né? Então é uma coisa que eles vão conseguir trabalhar bem legal ali, tá? O tempo estipulado para a dupla organizar as ideias foi de 20 minutos, para eles conversarem e fixarem em papel, né, o que eles irão levantar de informações para trabalhar na sequência quando eles forem para o debate no grande grupo. Os alunos deverão colocar no papel as principais ideias levantadas por eles para apresentação no grande grupo. Após a... Isso, exatamente, Hilda, também. Após a contagem regressiva do professor, os alunos finalizarão o debate em dupla para dar início às exposições das ideias discutidas pela dupla lá no grande grupo, né? E aí, para terminar o em ação, numa próxima aula, até porque esse debate provavelmente não vai dar para terminar em uma aula só, né? A gente pensou em expor ou filme ou cenas do filme Pearl Harbor, que mostra ali para os alunos a participação dos Estados Unidos sendo decisiva na Segunda Guerra Mundial, e também para eles se ambientar um pouquinho com aquilo que eles já tinham levantado de informações sobre armas e conflitos e tudo mais. Então é isso, professora. Obrigado. Parabéns. Obrigado, grupo. Nós agradecemos pelo compartilhamento aí do grupo, pelas discussões. Do grupo 2, pessoal. Vou esperar uma aula parar de bater palma ali, só porque acho que era o grupo dele. Então, o nosso grupo, então, a gente seguiu ali uma ideia de trabalhar com os alunos sobre o bullying. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Sobre o bullying, de uma forma, então, né, multidisciplinar ali no caso. Aí nós traçamos os objetivos. Então, que é compreender o significado do bullying, estimular a empatia, respeito às diferenças, solidariedade e visão da cultura de paz, diminuir os casos de bullying na escola e maior conscientização. Aí, dentro da metodologia que a gente escolheu ali, nós optamos, foi a Vira e Conversa, que primeiro foi feita uma exposição sobre o tema, e após os estudantes foram incentivados a iniciarem uma conversa sobre bullying, relatando se sofreram algum tipo de bullying e como se sentiam. Eu acredito que a Isocoia pode detalhar mais né, esse trabalho, porque ela falou que eles praticaram isso realmente na escola dela, né, um trabalho trimestral de conscientização do bullying. Você quer falar um pouquinho, Isocoia? Posso complementar. Obrigada, Giovana. O ano passado eu trabalhei em um colégio cívico militar, né? Então tinha muitos casos de bullying mesmo. E aí resolverem, né, várias reuniões em fazerem
esse trabalho por trimestre, né, de conscientização. Porque, na verdade, os alunos, eles faziam muito disso, eles tratavam como brincadeira, né? Ah, é brincadeira. Aí, geralmente, sexto ano ia chorando lá no pedagógico, e o coleguinha que cometeu, né, se justificava que era brincadeira, né? Mas a gente queria, com esse trabalho, né, e sempre que eles saibam que isso é bullying, que machuca o outro, que causa traumas, né? E como a Giovana acabou de colocar ali, os objetivos realmente, essa conscientização, para que eles possam usar da empatia, né? Para que não cometam mais. Como tinha muitos casos, a gente percebeu que foi diminuindo, mas um trabalho árduo, né? De conscientização, com filmes também, palestras, né? E tudo que a gente pôde fazer. No final do ano passado, nós percebemos que diminuiu, né? Diminuiu bastante, ainda bem. Né? E é isso. Não deu para fazer muita coisa, Mas essa questão do bullying, ela é uma questão, é um tema que estava a ser trabalhado, não tem dia, não tem mês que a gente trabalha, é o ano todo, temos que estar conscientizando ele, porque eles sempre voltam, né, nessa questão, e é importante que nós façamos esses trabalhos voltados para esse tipo de questão, porque nós vamos ali incentivando os alunos a se porem também no lugar do outro, né, a terem empatia, a verem que não é brincadeira quando um se machuca, não se sente à e esse vontade, testemunho né? deles, né? Quando eles falavam como eles se sentiam, aí tocava o outro. Alguns choravam, né? Quando eles iam falar, né? Como que eles se sentiam na troca ali no final, né? Desse vídeo conversa, alguns falavam como se sentiram quando passaram por um caso de bullying, alguns choravam, né? Então isso foi uma conscientização bem importante, principalmente para as crianças, né? Essa questão sempre temos que estar trabalhando com eles, desde pequenos. É verdade. Mas parabéns aí pelo grupo, pela discussão que trouxe aqui para nós. É sempre importante. Obrigado. Então, finalizamos o nosso Em Ação. Fizemos a socialização também. E aqui tem alguns pontinhos de atenção para sempre ter coesão com a aula, não simplificar a técnica, não distorcê-la, e sempre ter a intencionalidade pedagógica. E nós aqui temos uma sugestão, que tal utilizar essas técnicas na sua atividade avaliativa durante a implementação dessa jornada, relembrando a implementação da jornada tem até o dia 24 de novembro para ser entregue. Então, temos ali quase um mês ainda. Temos o Saiba Mais aqui no material, que fica disponível para leitura de vocês. E o nosso formulário, que eu vou pôr aqui no chat, para preenchimento. Turma P daí de vocês. Pessoal, então vamos para o nosso print. Nosso print, quem puder estar abrindo a câmera. Aí nós fazemos o nosso print no 3. Então, 1, 2, 3. Ok. Eu agradeço a participação de todos. Se alguém tiver uma dúvida, estou aqui. E o formulário está ali no chat. Não esqueçam, pessoal, do preenchimento. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professores. Uma semana abençoada aí para todos. Até mais. Descanso, até mais. Ô, prof, só uma coisa. Pode falar. Eu tava olhando aquele sprint lá do Class 1 lá, eu não tô num, mas eu acho que eu não tenho falta, né? Pode ser que às vezes ele fique pequeno e não tenha aparecido.
Mas não pode ficar tranquilo, professor, que o print é só como se fosse uma lembrança, sabe? Não está vinculado à presença. Ah, tá. Beleza. Então tá, obrigado. Tchau, boa noite para vocês. Uhum. Boa noite. Boa noite. Nossa, essas horas é complicado, viu? Nessa hora, Tem que assim, ligar, pô. Não é nem bipolaridade, é loucura mesmo a Dirce. Olha, Mauro. E o cansaço, eu tô transpassada. Eu tô transpassada, Mauro. Se alguém tiver alguma dúvida também quanto ao relato, pode perguntar. é quanto que é o relato, professora, que eu nem olhei. Até dia 24. 24 de novembro, né? Eu acho. Uhum. Tá certo, obrigado. Uhum. É o mesmo sisteminha do relato anterior, dos cursos anteriores. Tá, sim. Daí Eu lembrei tanto de você essa salvo semana. tudo que você escreve. Eu vou estar te chamando a Boa partir. noite, boa noite. Uhum. Eu Se fui tiver fazer um alguma preenchimento dúvida, de uma pode guia. me chamar no particular ali que a gente atende. Sim, fazer preenchimento de uma guia e ele pede, o site pedia para arrastar aquilo que eu não sabia nem como fotografar, eu escaneei, mas não conseguia arrastar o site da Unimed. Eu falei, nossa, como eu tô muito atrasado. Ele não dava assim como sair, ele não chamava lá para ir para dentro do arquivo, só dizia arraste aqui, mas eu pensava, como é que eu arrasto se eu estou com esse aberto? E como é que eu vou ter que, eu não tenho como abrir dois, né? Fiz alguma coisa, mas não fiquei com a certeza que o arquivo foi. Mas eu posso estar abrindo aqui para dar uma confirmada, Mauro. Eu vou te passar depois no particular, então. Ah, Para ver beleza. se eu... Tranquilo. Obrigado, viu? De nada. Eu vou agora.